Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Na verdade, hoje é dia de estudo bíblico, doutrina, mas vai ter um caráter mais de uma reflexão, de uma meditação da palavra de Deus, e não deixa, claro, de haver doutrina, de haver ensino, porque a palavra de Deus, ela toda, ela é ensinamento para as nossas vidas. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler uma passagem que se encontra, o capítulo é um pouco mais extenso, mas nós vamos ler apenas uma parte desse capítulo, que se encontra no versículo 38, do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. E como tema para a nossa meditação nessa noite, nós vamos falar sobre a prioridade de ouvir a Deus, ou priorizando a voz de Deus. Lucas capítulo 10, verso 38. É um texto que fala sobre Marta e Maria, as irmãs de... Quem lembra? Elas eram irmãs de quem? Marta e Maria? Lázaro. Muito bem, os irmãos estão afiados. Vamos lá, irmãos, lê o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, ó Deus, lida nessa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, ó Deus, o nosso entendimento, e abrir o nosso coração também para compreendermos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Agradeço ao Senhor por já ter recebido, Deus, essa mensagem, essa palavra que falou ao meu coração, e agora eu te peço a graça para compartilhar com os irmãos, pedindo que o Senhor também, ó Deus, traga alegria aos corações, ó Deus, daqueles que vão ouvir nessa noite. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão em casa, que não podem estar conosco aqui, que sejam também abençoados e enriquecidos e edificados pela tua palavra nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Bom, irmãos, como eu disse, o tema dessa reflexão, dessa meditação é priorizando a voz de Deus. Nós vamos meditar rapidamente nessa noite sobre a atitude de duas irmãs, de duas mulheres. E é interessante porque esse texto que nós lemos aqui em Lucas, ele se encontra apenas nessa passagem. Os irmãos sabem que muitas passagens que a gente lê nos evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, muitas vezes a gente encontra num evangelho, encontra em outro. Várias parábolas, vários textos a gente encontra. E esse texto aqui sobre Maria e Marta a gente não encontra mais em outro lugar. E é interessante também porque é um texto que vai estar já no finalzinho do capítulo 10 aqui, depois da parábola do bom samaritano. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de iniciar a mesma reflexão, lembrando com os irmãos que a gente vive hoje tempos, ou uma época, um momento, digamos assim, da nossa história, repleta de estímulos visuais, de estímulos sonoros. Ou seja, quando os irmãos vinham para aqui, para a igreja, por exemplo, hoje à noite, devem ter passado por lugares onde havia muito som, muita imagem, muito movimento. Ou seja, a gente vive hoje cercado de estímulos sonoros, de sons, de imagens. A gente liga a televisão, é um mundo de informações, muita coisa acontecendo. A gente liga a TV, tem uma notícia triste, daqui a pouco é uma notícia alegre em cima, depois volta para uma notícia triste, é um desastre aqui. E é assim, a gente passa o dia todo, aí liga o celular numa rede social,
no Facebook, no Instagram, aí aquele mundo de mensagem, de informação, de foto, de música, de maneira que um dia todinho, irmãos, a gente fica com a cabeça cheia, né? Muita coisa que vem e que estimula a nossa mente. Sem falar no nosso trabalho, né? No trabalho, aqueles que trabalham fora, aqueles que trabalham em casa, né? As irmãs que não trabalham fora, mas trabalham nas suas casas, nas suas residências, sabe que juntando tudo isso, chega o final do dia e a gente está assim, com a mente agitada, é muito estímulo, é muita informação. E onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar que a gente vive uma vida muito, para usar uma palavra nordestina, muito aperreada, uma vida muito agoniada. É uma vida frenética, é uma vida cheia de informação, de coisas acontecendo. E o que é que isso acontece? Qual é a implicação de tudo isso? É que isso acaba tirando o foco da gente de muita coisa. Ou seja, a gente acaba passando o dia muitas vezes e a gente não foca muitas vezes nas prioridades, naquilo que a gente tem que fazer, né? Ou seja, a gente se ocupa de muita coisa, a gente faz muitas coisas e a gente deixa de priorizar algumas. E dentre essas prioridades, uma delas acaba também sendo negligenciada. E a gente sabe qual é. É justamente essa nossa vida de devoção a Deus. Quantas vezes no dia a gente passa um dia todinho e às vezes o máximo que consegue é fazer uma oração ali à noite quando vai dormir, ou aquela oraçãozinha curtinha ali, mas não tem aquele tempo realmente de uma meditação, de uma reflexão, de parar um pouco para conversar com Deus, só você e Deus, né? De maneira que a vida passa o dia muito agitada. O texto que a gente acabou de ler retrata um pouco essa situação. A gente vê aqui o caso de duas irmãs que estavam na sua casa. E aí nesse lugarejo, por esse lugar, por esse caminho, esse povoado, ia passando quem? Jesus com os seus discípulos. E o texto diz que ele ia passando e Marta, né, foi uma das mulheres que resolveu hospedar Jesus. Diz o versículo 39, certa mulher chamada Marta hospedou-a em sua casa, né? Então a Marta teve o privilégio de ter Jesus em sua casa, juntamente com a sua irmã Maria, né? E o texto vai dizer, irmãos, a gente acabou de ler, que uma das mulheres, no caso Maria, qual foi a atitude dela? Imediatamente sentou-se ali aos pés de Jesus e começou a ouvir Jesus. Queria aprender de Jesus, queria ouvir os ensinamentos que Jesus queria passar. Enquanto que Marta fez o quê? Começou a se ocupar das coisas da casa, né? Ou seja, como uma boa dona de casa, como uma boa pessoa que está recebendo alguém, é claro que ela teve a preocupação de ajeitar as coisas. Certamente foi preparar comida, a melhor comida que ela poderia oferecer, ajeitar a casa, organizar, enquanto Maria estava ali nos pés de Jesus, ouvindo Jesus, né? Interessante porque a gente costuma também muito criticar o comportamento de Marta, né? Mas olha, ela era uma anfitriã, ela estava recebendo na sua casa uma pessoa muito importante na vida dela, que era Jesus. Então, ela se ocupou, né? A gente não pode dizer que de todo ela estava errada totalmente, porque ela tinha uma preocupação. Inclusive, irmãos, para a gente recuperar um pouquinho o contexto daquela época, que não é muito diferente hoje, né? Se a gente pensar um pouquinho, a mulher é quem tinha essa incumbência, essa responsabilidade de cuidar, enfim, de preparar, de organizar, como até hoje ainda é um pouco assim na nossa cultura também, né? Uma cultura mais patriarcal, a mulher ela tem essa responsabilidade de cuidar do ambiente da casa, de oferecer, ou seja, ela tinha essa atribuição. Até porque Jesus também estava com discípulos, né? Não é assim que as irmãs muitas vezes se sentem, chega em casa lá, uma visita com 4, 5 pessoas, como é que fica? Né? Ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E começa o desespero para preparar comida, para organizar. E o banheiro, será que está limpo? Como é que vai ser? A visita chegou, não deu tempo de limpar o banheiro, né? Não é assim? Eu digo que às vezes, claro, como homem, às vezes eu fico preocupado também, porque tem uns que são mais, né, não se ligam tanto, mas imaginem as mulheres mesmo que tomam conta da casa. Então, a gente sabe que Marta teve essa preocupação. E diz o texto, o versículo 40, eu acho bonita essa expressão, quer dizer, é bonito como Lucas registra, no 40 diz assim, Marta agitava-se. Olha a palavra que ele usa aqui, de um lado para o outro. Você imagina uma pessoa como, né, correndo dentro de casa, para lá e para cá, e certamente Marta estava incomodada porque a irmãzinha dela estava lá sentada, bem sentadinha, nos pés de Jesus, ouvindo, né? E acho que aquilo foi incomodando, foi incomodando. Sabe por que incomodou? Porque no versículo 40 diz que Marta se aproximou de Jesus, e talvez até num tom assim um pouco meio chateada, irritada, diz, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha,
fazendo as coisas, né? Servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Tá? E aí o texto vai falar exatamente disso. Então, uma curiosidade daquela época também, para os irmãos entenderem um pouco o contexto, é que as mulheres, elas tinham a permissão de aprender, de ouvir sobre a Torá, que era a lei, né? A lei, enfim. Elas tinham a permissão de ir para a sinagoga e aprender os ensinamentos da Torá. Mas elas não tinham a permissão de sentar-se aos pés do sábio, do rabino, do mestre. Quem podia fazer isso era só o homem. Só os homens tinham digamos, a possibilidade de sentar-se aos pés para poder ouvir. E o texto é curioso porque diz que Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus. O versículo 39 diz que ela quedava-se. Eu não sei qual é a palavra que aparece na tradução dos irmãos, mas quedava, quer dizer, como se estivesse sentada, assentada, né, aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Ou seja, Maria estava num lugar de uma discípula. Porque discípulo é aquele que, literalmente, a palavra discípulo é aquele que segue o mestre, que senta-se aos pés do mestre. Como Paulo, por exemplo, diz que Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Não é assim que o texto diz? Aos pés, quer dizer, ele estava sentado ali aos pés do mestre. A gente tem até umas imagens, às vezes, que a gente vê nos livros, na internet, do sábio ensinando, né, sentado ali, e os discípulos todos ali sentados no chão, ouvindo, prestando atenção. Até as nossas salas de aula hoje, não é no chão, mas a gente tem que ter uma distribuição mais ou menos assim. Fica o professor no seu local ali, né, local da frente, e as cadeiras ali ouvindo e prestando atenção. É mais ou menos parecido. Então, se a gente olhar para o texto, havia em Maria um sentimento, um desejo, uma vontade muito grande de aprender de Jesus. E isso, para a época, era algo extremamente avançado. Talvez alguns homens daquela época, irmãos, daquele momento, tenham se escandalizado com a atitude de Maria. Nós diríamos que ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela resolveu ocupar um lugar que não era permitido a ela, que era sentar-se aos pés do mestre, né? E pensando logo em Jesus, que era o mestre dos mestres, né, por excelência. E aí, quando a gente começa a meditar nesse texto, a gente tira algumas lições. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 lições que esse texto pode nos ensinar acerca desse comportamento de Marta e de Maria. O que é que a gente precisa aprender com elas duas, dentre muitas coisas que a gente poderia ver, mas o que é que a gente pode aprender com elas? Primeiro é que a prioridade, a gente está falando de prioridade de ouvir a Deus. A gente sabe pelo texto que Maria deixou os afazeres e foi ouvir Jesus. E a gente sabe que Marta ficou ocupada com muito serviço. Diz o versículo 40 que ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E aí o texto termina dizendo que uma delas fez uma boa escolha, ou a melhor escolha. E o texto diz que Maria fez a melhor escolha. Não é que Marta ela estivesse toda errada, mas é que muitas vezes Marta, na atitude de agradar a Jesus, de querer receber bem, de querer proporcionar o melhor, ela acabou se ocupando daquilo que não era o mais importante. E é aí onde eu queria refletir com os irmãos. Que até muitas vezes dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro das nossas atividades, a gente até se envolve em muitas coisas na igreja que muitas vezes deixa de ser a prioridade. Tem um livro que a gente leu há um tempo aqui, a gente estudou, se eu não me engano, mas alguns leram, chamado A Videira e a Treliça. A treliça é aquela estrutura de madeira que recebe a videira, a árvore, né? Por onde a videira, a árvore fica apoiada. E a ideia do autor ali sobre a videira e a treliça é que muitas vezes a gente se ocupa muito com a estrutura da igreja, com o funcionamento, a estrutura, a organização, e deixa um pouco de lado o essencial, que é a palavra de Deus, né? Que é a dedicação à palavra de Deus, a oração, enfim. E aqui a gente viu que Marta ela se ocupou dessas coisas. Como eu disse, não estava totalmente errada, mas ela resolveu se ocupar daquilo que não era o mais importante, que não era o essencial. E é interessante, para mim falou muito essa palavra, porque a gente muitas vezes se ocupa de muitas coisas na vida achando que aquilo é essencial. Quando, na verdade, a palavra de Deus ela é muito simples. Ela é muito simples. O Evangelho, eu não sei porque que a gente complica o Evangelho. O Evangelho é algo simples, a palavra de Deus é algo simples. E aí a gente vê pelo texto, quando termina, a gente vai chegar lá, mas Jesus termina dizendo que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Não precisava Marta estar agitada com muita coisa, bastava uma coisa só ali,
né? Era importante que ela estivesse ocupada, como a irmã dela ficou, Maria, apenas ouvindo os ensinamentos do Mestre. E às vezes na vida mesmo, na nossa vida cristã, a gente se ocupa, ou na nossa vida mesmo, de um modo geral, se ocupa de muitas coisas, e dessas muitas coisas, se a gente parar para pensar, for fazer um filtro, a gente vai perceber que muitas delas não são a coisa mais importante, né? A gente vai ver que a palavra de Deus ensina que a gente não deve se preocupar com as coisas da vida, porque Ele cuida de nós, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque vocês olhem para os lírios do campo, né? Eles não trabalham, não fiam, não tecem, no entanto, eles, né, se vestem como nem Salomão se vestiu, né? Olhem para as aves do céu também, e Jesus dá um exemplo lá das aves, dos lírios, e mostram como o básico, aquilo que nós precisamos, o nosso Pai Celestial supre. Mas o fato, irmãos, é que muitas coisas na nossa vida, a gente gasta muita energia e dedica muito tempo com coisas que realmente não são tão essenciais. E aí a gente fica pensando aqui em algumas lições. A primeira lição que eu tiro aqui nesse texto, que está no versículo 39, a prioridade de ouvir Deus, ouvir Jesus, requer de nós uma disposição de rendição. Render-se, de rendição. Diz o versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Então, quando a gente decide, escolhe, né, quando a gente prioriza ouvir a Deus, isso significa que a gente tem uma disposição para render-se ao Senhor, ou seja, sentar-se, como diz o texto aqui, aos pés do Senhor. Não é que você vai acordar de manhã e passar o dia todinho, sua casa vai virar uma bagunça, você não vai lavar mais um prato, você não vai mais trabalhar, e você vai ficar o dia todinho só lendo a Bíblia e estudando. Não é isso. Mas significa dizer que a sua vida ela vai priorizar, ela vai ter prioridade, ela vai ter um foco, né? E o foco precisa ser as coisas celestiais. Você não deixa de fazer as suas coisas que você tem que fazer, tocar a vida, como diz, mas a sua mentalidade, a sua vida está toda voltada para Deus, naquilo que você está fazendo, mesmo naquilo que a gente está fazendo, porque a gente às vezes está tão automático naquilo que a gente está fazendo, que nem percebe que muito daquilo que a gente faz também e é para Deus. Na verdade, tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente faz aquilo que a gente faz, né? A gente faz para a glória de Deus, né? E a gente precisa ter consciência de que cada coisa que a gente faz é para a glória de Deus, né? Se você pensar que na sua casa, quando você está lavando aquele monte de prato sujo que sobrou do almoço, e que a gente está reclamando ali porque é chato mesmo, eu digo porque eu faço isso também, eu sei que é, mas a gente tem que lembrar que aquilo ali tinha comida naquele prato, que Deus abençoe, que tem muita gente que queria lavar um prato, mas não teve nem a comida para colocar no prato. Imagine. A gente pode pensar também o seguinte, eu estou lavando um prato aqui, mas eu estou servindo ao meu próximo, ao filho, o pai, a mãe, o cônjuge, seja lá quem for, alguém vai ser beneficiado por um prato limpinho que vai chegar na sua mesa. De qualquer maneira, é um serviço que você está prestando para o outro, para o seu próximo. Tem tanta coisa que a gente precisa aprender nas nossas tarefas, né, que a gente faz no dia a dia, mas que tudo seja para a honra e para a glória. Em tudo, né, deve redundar em glória para Deus. Quer comais, quer bebais, né, diz o texto lá do apóstolo Paulo, que seja tudo para a glória de Deus. O texto diz que a mulher, Maria, estava assentada aos pés de Jesus. Portanto, irmãos, ela estava numa posição de serva, de discípula, de rendição, de alguém que está na posição de aprender, disposta a aprender. Então, a prioridade de ouvir a Deus requer de nós uma disposição para aprender, né? Uma disposição para ouvir a Deus. E é interessante porque não é diante de qualquer pessoa que Maria está sentada, mas ela está sentada diante ou aos pés de Jesus. E aí a gente aprende mais uma coisa aqui, né, sobre isso, né, sobre o estar assentado aos pés de Jesus. É que a gente não está ouvindo de qualquer pessoa, mas a gente está aqui pensando, Maria tinha uma confiança, ela faz uma entrega naquele de quem ela está ouvindo, né, e naquilo que está sendo ensinado. Porque tem tanta gente hoje aos pés de tanta coisa errada, ouvindo e aprendendo tanta coisa errada. Aqui mesmo a gente já teve casos na igreja de gente que ouviu tanta palavra aqui de Deus, mas que depois foi fazer outras coisas, ouvir outras coisas, sentar-se aos pés de outros, né, para aprender coisas erradas. Mas Maria escolheu sentar-se aos pés daquele que sabia e sabe todas as coisas, era o Filho de Deus, era a palavra de Deus, né, encarnada ali, e também naquilo que ele estava ensinando. Então, ela tinha uma confiança e uma entrega. Então, irmãos, a prioridade de ouvir a Deus requer de nós essa disposição para sermos servos, discípulos
né, estarmos dispostos a aprender diretamente do Filho de Deus, com Ele, aos pés dEle. E Ele tem muita coisa para nos ensinar. Basta abrir a sua palavra e a gente vai aprender muita coisa aos pés dEle. Como é que a gente aprende? Justamente por meio da palavra, né? Seja lendo, seja ouvindo, quando ela é exposta nos cultos, né? Por onde quer que seja, que hoje a palavra de Deus ela é exposta em vários lugares. Então, Maria, ela acabou priorizando, né, aquilo que era mais importante, aquilo que era o melhor, ela escolheu. Né? E isso traz para nós muitos benefícios e bons resultados, porque a gente está aprendendo diretamente de Cristo, aprendendo a palavra dele e se colocando nesse lugar de discípulo, daquele que está sentado aos pés, aprendendo diretamente do Mestre. Olha que posição privilegiada, né? Aprender de Jesus. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso, né, e humilde. Jesus já diz isso lá em Mateus, no Evangelho. Mas a gente pode aprender mais uma lição, né? Além de a prioridade de ouvir a Deus requerer de nós essa disposição para sermos servos, para sermos discípulos, né, para nos rendermos aos pés dele, a prioridade de ouvir a Deus requer de nós o abandono das distrações. A prioridade de ouvir a Deus exige de nós que nós abandonemos, deixemos as distrações. O que significa isso? Olha o que diz o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, como eu comecei dizendo no início dessa meditação, existe muita coisa hoje aí no mundo que tenta tirar a nossa atenção. Existe muita distração. Se a gente olhar direitinho, existe muita distração. Eu vou dar um exemplo só para nós, por exemplo, que manipulamos, que lidamos com esse aparelhinho aqui chamado celular, por exemplo, rede social. Isso aqui é um dos exemplos. Eu não estou aqui fazendo apologia, dizendo que a gente tenha que viver na época das cavernas, que não tem um celular, que não tem a rede social. Rede social é bênção, um Instagram, o Facebook, é um instrumento maravilhoso. Agora, isso aqui não pode dominar isso aqui. Esse aparelhinho aqui, essa rede social, ela não pode ter domínio sobre mim. Não é verdade? Esse é o princípio, isso é doutrina, ensinamento. Ou seja, eu não posso deixar que algo me domine. Eu tenho que estar sujeito à vontade de Deus. Né? Não posso fazer isso. Então, a rede social hoje é algo que tira muito nosso tempo. Eu digo isso por experiência. Quantas vezes eu estou com coisa para fazer, trabalho para ler, e aí puxo um vídeo, lá vem uma foto, é foto de fulano, aí vem outro vídeo, aí vem um negócio engraçado, a gente começa a rir, quando olha o tempo, meu Deus do céu, o tempo foi embora. Né? E aí é uma distração que eu estou dando como exemplo, mas existem tantas outras distrações, né, que as coisas aí oferecem. A própria vida da gente hoje já traz muita coisa para a gente ocupar a mente. E aí, irmãos, cada vez mais a gente sente como isso vai ocupando, muitas vezes, os espaços que deveriam ser dedicados, tempo que deveria ser dedicado à nossa devocional, à nossa vida com Deus, ao momento de conversa com Deus, ao momento de fortalecimento, ao momento de dar um conselho a um, ao momento de orar por outro, ao momento de compartilhar a palavra com outro, não é assim? Então, isso acaba tirando tempo. Então, fica essa reflexão para nós. A gente está aí numa mudança de ano, estamos já hoje, dia 16 de dezembro, estamos encerrando o ano, que a gente já possa colocar no nosso coração como propósito um ano em que a gente possa dedicar mais tempo ao Senhor, que a gente possa priorizar mais ouvir a Deus, que a gente possa fazer como Maria. Eu vou passar esse ano que vem tentando sentar-me aos pés de Jesus para ouvir mais, gastar mais tempo, sem me preocupar se vai ter tempo ou não para fazer outras coisas, porque vai dar tempo. A gente sempre fica com essa preocupação, mas dá tempo. Então o texto diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. Eram as preocupações, as inquietações. Quem cozinha sabe muito bem disso, quem limpa uma casa sabe muito bem disso. A hora está passando, aí tem comida, não fica pronto. Quem trabalha também nos seus lugares de trabalho, nos seus afazeres, sabe que o tempo é algo difícil, a gente corre contra o tempo. E isso acaba ocupando muito a nossa mente, trazendo ansiedade, trazendo preocupação, trazendo ocupação. Tanto é que o texto diz, agitava-se, Marta estava agitada de um lado para o outro. A gente consegue até imaginar a cena, a mulher dentro de casa, enlouquecida, feita uma barata tonta para lá e para cá, para dar conta. Né? E outra coisa que a gente vê, diz que ela estava muito ocupada em muitos serviços. Irmãos, a gente vive hoje numa geração, nós somos uma geração ativista. O que é isso, ativista? Nós somos uma geração em que nós temos muitas atividades. Inclusive até dentro da própria igreja, a gente arruma muita coisa. Né? Um dia desse o pastor estava justamente falando sobre
um projeto, né, uma intenção de o ano que vem a gente fazer algumas modificações em relação aos nossos cultos para aproveitarmos melhor o nosso tempo aqui de congregação, de comunhão, de igreja como igreja, porque muitas vezes a gente ocupa com muita coisa, né? É muita atividade, e muitas vezes essas atividades são importantes, são. A gente sabe disso, sem dúvida. São atividades importantes. Mas são atividades, muitas vezes, algumas delas, secundárias. Ou seja, elas têm que estar abaixo de uma outra que é principal, né? E o principal é esse momento de culto, de aprender a palavra de Deus, é o momento da oração, é o momento da comunhão mesmo com os irmãos. Então, a gente vive nesse tempo, nesse momento. Então, as distrações, o que é que acontece? O que é que acontece com as distrações? É que muitas vezes elas nos impedem de nós nos ocuparmos e de nós focarmos naquilo que é essencial, naquilo que é importante. Então, consequentemente, a mente, o corpo e o tempo ocupado com mais coisas aqui, então significa que a gente tem menos tempo também para ocupar a mente, o coração e a vida com as coisas que são do alto. Isso é um fato. Isso é para mim, isso é para vocês, é para todos nós. Isso é uma realidade, né? E isso, às vezes, o Espírito Santo muitas vezes lembra isso a gente, né? Olha, está faltando tempo da oração. Olha, está faltando tempo de palavra. Né? E aí vem aquele esfriamento, vem aquela falta de desejo, de vontade, de buscar ao Senhor, e por aí vai, irmãos. Uma coisa vai puxando a outra. Né? E aí eu lembro daquela parábola do semeador, né? Que o semeador saiu a semear e lançou a palavra na semente, aliás, né? No meio do pedregulho, lançou a semente em outro lugar, e onde foi que essa semente foi frutificar? Né? Então a gente precisa focar para que a palavra de Deus ela produza, né, em nós os frutos da justiça, e que nós tenhamos uma vida realmente ocupada com as coisas de Deus. Novamente eu repito, não significa dizer que os irmãos vão acordar, que eu vou acordar todos os dias de manhãzinha e vou ficar até de noite sentado no sofá com a Bíblia na mão, lendo e orando, e o resto da vida não acontece. Não vou trabalhar, não vou fazer as coisas de casa, isso não existe, irmãos. Mas é que a gente precisa fazer como Maria, né? Ter o coração, a disposição, a mentalidade, a vida, a preocupação voltada só para aquilo que é essencial. E as demais coisas, como diz a palavra, virão. As coisas virão. E aí eu entro na terceira lição que a gente precisa aprender com isso. A prioridade de ouvir a Deus, né, de ouvir Jesus, implica buscar ou escolher as coisas espirituais, que são as coisas eternas, que são as coisas que são permanentes, que são as coisas que não vão passar quando esse mundo passar. São as coisas eternas, né? São as coisas de Deus. Então, o texto diz no versículo 42, 41, respondeu-lhe Jesus, né, com a preocupação de Marta, né, minha irmã está aí, sentadinha, não faz nada, quase que ela dizia isso para Jesus, né, está aí, ó, essa desocupada, não quer fazer nada, né, e eu sozinho aqui, trabalhando na cozinha e na casa e não acontece nada. Aí Jesus diz, né, inclusive o texto traz até aquela entonação de Jesus, aquela entonação de ternura com Marta, né? Como que diz, Marta, Marta, né? Tem duas vezes aqui a exclamação, né? Como diz, pelo amor de Deus, minha filha, né? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, quantas vezes a nossa vida não tem andado exatamente como Jesus está dizendo aqui? Você está andando de forma muito inquieta. E está andando de forma muito preocupada, está se preocupando demais com as coisas. Irmãos, essa preocupação excessiva, essa inquietação excessiva que a gente está vivendo, o que você está vivendo, só vai trazer sofrimento. Só vai trazer gastrite, ansiedade, úlcera e outras coisas. A gente precisa dar esse voto como Maria deu. Vou sentar aos pés de Jesus. Tem hora que você tem que tem hora não, é para a gente fazer isso, mas tem hora que realmente a ficha vai ter que cair, vai dizer assim, realmente eu me rendo aqui, eu vou sentar. Estão entendendo a ideia, irmãos, que eu estou querendo colocar? A gente está tão assim, rodando, como diz aqui o texto, agitado, que parece que você está com o mundo todo nas suas mãos. Assim, esse mundo é meu, eu que controlo, eu sou o dono. E está girando. Mas vai ter a hora que você vai rodar e vai cair, não vai aguentar não. Porque não é para você suportar o mundo todo, é para você sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele, que é manso, que é suave, que é humilde. E a gente faz tanto isso, a gente dá tanta cabeçada na nossa vida com os problemas que vêm sobre nós, né? Então,
façamos como Jesus disse para Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ao 42 diz assim, entretanto, olha, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por isso que eu falei aqui, que a prioridade de ouvir a Deus implica ou significa buscar as coisas que são espirituais e eternas, porque Jesus termina dizendo assim, e esta parte que Maria escolheu não lhe será tirada, é eterno, né? É para sempre. Essas coisas aqui, a comida, o lavar a casa, como Marta estava preocupada, tudo isso era passageiro, ia passar. Mas aquilo que Maria estava aprendendo com Jesus ali sentado aos pés dele, não iria passar, era para sempre, seria para sempre, né? Diz, e esta não lhe será tirada. Há quem acha, alguns estudiosos que acham assim, nesse contexto aqui do 42, é como se Jesus estivesse olhando para Marta e dissesse assim, Marta, não precisa fazer muitos pratos de comida não, um só, diz aqui, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, ou seja, não vai inventar de fazer arroz, né? Arroz branco, arroz refogado, feijão, aquilo, não, mas alguns entendem como se fosse assim, Jesus estivesse dizendo a Marta para ela não se preocupar, bastava uma comidinha simples, uma coisinha, uma besteirinha, como diz, né? Não se preocupe não faça muita coisa não, só um básico aqui. Mas a preocupação de Jesus não era com essas coisas materiais não, irmãos, era justamente com aquilo que era espiritual, porque ele termina dizendo assim, esta parte, né, não lhe será tirada. Jesus estava dizendo para Marta que Maria escolheu a melhor parte por isso, porque ela estava priorizando aquilo que era mais importante do que a comida, do que a casa limpa, do que qualquer outra coisa. Lembrando, não estou dizendo aqui aos irmãos que é para deixar a casa suja. Não é por isso. Eu digo porque eu já ouvi, há muito tempo atrás, de irmãs que diziam que iam para o ciclo de oração e que o marido que se virasse, a casa estava suja, não ia fazer comida para o marido, que portanto era ir para o ciclo de oração e o resto que ficasse jogado às traças em casa, né? Será que é assim? Né? Não é bem assim, não é por aí, né, irmãos? Mas a prioridade sim é sentar-se aos pés de Jesus, né? Sentar-se aos pés de Jesus. Maria tomou uma decisão, né? Maria tomou uma decisão. No versículo 39 já diz, quando Jesus entrou em casa, Maria já foi procurar o lugar dela, foi sentar-se aos pés de Jesus, né? Cada uma delas cedeu a uma inclinação que estava no seu coração. Maria cedeu à inclinação de aprender de Jesus, ela tinha vontade de aprender de Jesus, ela inclusive foi revolucionária na sua época, ela rompeu com o costume da época, que era o quê? Não poderia sentar-se aos pés, porque era algo referente ou apenas reservada aos homens, ela como mulher não podia sentar-se ali, mas ela estava tão faminta de ouvir, de aprender de Jesus, que ela correu imediatamente e sentou-se, enquanto que a outra foi para outra direção. O que é que havia no coração de Marta e o que é que havia no coração de Jesus? Novamente eu lembro, Marta tinha uma preocupação sim, de dar o melhor, de oferecer, mas não era, irmãos, a preocupação principal. Às vezes a gente até está assim diante de Deus, né? Está agitado ali, fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas às vezes é a oração que é mais importante, não está acontecendo. Às vezes é a palavra de Deus que é mais importante e não está acontecendo, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, de que o texto também está nos ensinando, né? Marta hospedou Jesus em casa, mas Maria hospedou Jesus logo no seu coração, né? Tratou de ocupar logo o seu coração. Marta pensava na sua mente, lá com as suas ideias, ela pressupunha, ela achava que as obras ali eram a melhor forma de agradar a Deus. Ela procurou tentar agradar Jesus por meio das obras, preparar comida, arrumar a casa, ajeitar tudo, né? E eu estou dizendo isso, irmãos, porque é importante dizer isso, porque esse capítulo aqui, esse capítulo que nós lemos, o texto que vem antes dessa parte que nós lemos é uma parábola do bom samaritano, em que está se ensinando aqui sobre essa questão de obras, né, e de misericórdia, né? A gente viu que aquele lá no samaritano passou o levita, que era um cumpridor da lei, né? E o que foi que ele fez com aquele homem que estava espancado? Ajudou? Não ajudou. Diz depois que passou um outro lá, era o levita, deixa eu ver se eu lembro aqui do outro que passou, e também não ajudou, né? O sacerdote, outro cumpridor da lei. Mas aí diz que passou um peregrino, um samaritano, um estranho, e foi esse que teve misericórdia e compaixão e cuidou, pegou o homem lá que estava ferido, né, que foi assaltado,
levou para uma hospedaria, cuidou, tratou, e, enfim, foi o que exerceu misericórdia. E aí a gente vai ver esse embate entre essa questão da lei. Jesus, inclusive, termina, aliás, o texto, né, a parábola do bom samaritano termina no versículo 37, dizendo, respondeu-lhe o intérprete da lei, né? Aliás, o 36, qual destes 3 homens te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo de igual modo. Aí depois entra essa história de Marta e Maria, para mostrar também para nós que não é a questão das obras. Marta estava preocupada ali em fazer, em cumprir ali aquele ritual de trabalhar, de fazer a comida, com as obras, com o mérito dela todo. Enquanto que Maria estava preocupada ali em ouvir, né, de Jesus, aprender de Jesus, né? Então, Marta estava ali pressupondo no seu coração que ela estava agradando a Jesus por meio que era a principal coisa que ela tinha que fazer, era cuidar da casa, preparar o ambiente para receber Jesus, era a forma de agradar. Enquanto que Maria estava agradando a Jesus porque ela abriu o seu coração, a sua vida, para ouvir, para aprender de Jesus. Certamente a atitude de Maria agradou ao ponto de ele chegar e dizer isso, né? Maria, portanto, escolheu a boa parte. Né? Escolheu a boa parte. E esta parte não lhe será tirada. É eterna, é para sempre. Então, irmãos, que nós possamos também nessa noite, né, colocar o nosso coração em revista diante de Deus e pedir a Ele, né, que Ele venha, né, passar o checklist no nosso coração e para que nós possamos tomar consciência. Porque às vezes a gente está muito automatizado, a gente está assim, não percebe. E às vezes a gente está fazendo coisas que são importantes, não deixam de ser importantes, mas que elas não são prioridade. Mateus, capítulo 6, Jesus diz assim, no versículo 33 e 34, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ó a conclusão que chega, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Tem o mal do dia de hoje, tem o mal do dia da manhã, tem o mal do dia do sábado. A gente precisa aprender a se preocupar só com o de hoje. Amanhã é sexta, amanhã é outro dia, a gente não sabe o que Deus tem reservado para nós. Sábado já é outro dia, domingo já é outro dia, e não adianta a gente se preocupar com o sábado, com o domingo, com a segunda, basta a gente entender isso, que a gente não precisa se inquietar com o dia da manhã. Então, assim como Maria, que nós possamos resolver, escolher, né, sentar-se aos pés de Jesus. Né? A conclusão aqui que nós tiramos, né, a vida ela tem poucas necessidades reais. Se a gente olhar para pensar, as necessidades mesmo que nós temos são as de comer, né, a de vestir, né, são poucas. Se a gente olhar direitinho, muitas das coisas que a gente traz como necessidade não é necessidade, não são necessidade. Por isso que a gente arruma também muita sarna para se coçar, como se diz. Porque a gente também inventa de querer fazer e ter e ser muita coisa. Aí a gente traz mais preocupações. Mas se for só para comer e vestir, nem precisa, porque a promessa da palavra é que Ele cuida disso. Os lírios do campo têm o seu sustento, as aves do céu têm o seu, e o texto da palavra de Deus diz que nós somos mais importantes do que as aves do céu e do que os lírios do campo. Portanto, somos mais importantes, portanto, somos cuidados por Deus. Então, a gente precisa entender isso. A vida tem poucas necessidades reais e, quando necessário, podemos passar sem muitas das coisas às quais nós dedicamos e gastamos muito e muito tempo. E aí a gente finaliza concluindo que é a atitude de dependência de Jesus que realmente importa. Maria foi ali, sentou-se como se dissesse assim, deixa para lá, que dependeu totalmente de Jesus, não se preocupou com nada. Né? E isso exige de nós um passo, né, de fé e de confiança, deixando que a voz do Senhor, de Jesus, ela seja prioridade no nosso coração, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus possa, então, nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, porque a gente precisa, todos os dias, sermos lembrados dessas verdades, para que nós possamos ter uma vida cotidiana, nos nossos afazeres, em toda a nossa vida, possamos agir conforme aquilo que nós aprendemos. Everton, pode finalizar? Bom, então, né, nós vamos então finalizar o culto nessa reunião. O culto, há quem diga, o culto sempre continua, né? Mas a reunião aqui a gente finaliza. Vou chamar o diácono José Pedro para orar e a gente encerra